Olá, telespectador, internauta do programa Opção para a Vida, que bom nos reencontrarmos nessa manhã de terça-feira. Hoje celebra-se o Dia Mundial do Ex-Combatente. Estes homens guerreiros que estiveram lutando e também defendendo a sua pátria. Parabéns a todos os ex-combatentes. Dentro de instantes estaremos ouvindo a conclusão da mensagem ministrada pelo pastor Antônio Júnior sobre o estudo do livro de Neemias, que nós estamos realizando já há algumas semanas. E você também ouvirá ainda outra vez o pastor Robson, direto de Israel. O pastor Robson, ele se encontra atualmente em excursão e ele está mandando esses vídeos para que nós divulguemos a nossa 13ª excursão, que será realizada em junho de 2024, Israel e Egito. Inclusive, nós não temos ainda os valores deste pacote, tampouco a data definida, mas quando ele retornar, no início, isto é, da segunda quinzena em diante, nós estaremos divulgando aqui a data, os valores, e você começará a fazer o parcelamento. Você pode, inclusive, após o programa, entrar em contato conosco pelo fone 91493993. Nesse instante, sem perda de tempo, quero deixá-los com o pastor Antônio Júnior, trazendo a conclusão do estudo ministrado sobre o livro de Neemias. Ele sai para um lugar reservado e ele ora e jejuma. Ele vai preparado ao ponto de ter discernimento espiritual. Diz: ei, os caras já estavam há tempo aqui. Há tempo que os caras já estavam querendo me pegar. Há tempo que os caras criticam. Há tempo que os caras apontam. Há tempo que eles estão com fúria. Tu acha que eu vou me encontrar com eles? Tu acha que eu vou perder tempo para estar com eles? Vou não. Eles intentam mal contra mim. Era o que Neemias estava pensando. Discernimento. Para que os inimigos estavam chamando Neemias? Qual era a real intenção dessa conversa? Neemias tem discernimento e conclui que esse convite era para o mal. Ele ficou sabendo que o plano era para fazer mal para ele. Percebamos, irmãos, que o inimigo, ele tenta nos distrair, ele tenta tirar-nos do foco, porque esse chamado para ir lá para a reunião com eles era para tirar Neemias do foco, do objetivo dele. E a intenção do inimigo não é clara. Eles mandaram chamar, mas eles não disseram para que era. Foi Neemias que discerniu que era para fazer o mal. Mas o inimigo não diz a real intenção. Ele é mentiroso, ele finge. Satanás, em suas táticas de chamar para conversar, de oferecer saídas, quando Jesus foi tentado, foi justamente o que ele fez. Ele oferecia saídas para Jesus naquela situação difícil. E às vezes, nós, sem orar nem jejuar, ouvimos as saídas de Satanás, as facilidades de Satanás. E às vezes as saídas e as facilidades de Satanás é a gente apenas reclamar, é apenas a gente apontar, é apenas a gente dizer: não vou fazer mais. Neemias está focado. Ele há muito tinha se colocado diante de Deus com oração e jejum. Era um homem separado por Deus para fazer a obra. Então, pelo discernimento espiritual que tinha, ele não ia deixar de fazer as coisas de Deus para atender um capricho do inimigo. Ele manda dizer aos seus algozes que não pode perder tempo, que não tem o que conversar com covardes, traiçoeiros e invejosos.
Verso 3: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse fosse ter convosco. Vou não, meu filho. Vou não, que eu tenho que fazer. Eu não vou perder meu tempo não. Aleluia. Eu estou focado, concentrado em fazer a obra do Senhor. Amém? Eu estou concentrado e focado em fazer a obra do Senhor. E quando nós estamos focados, concentrados na obra do Senhor, eu tenho espaço para a periferia? Tem não, irmão. Eu não tenho tempo de estar observando os outros. Eu estou focado. Eu estou concentrado em fazer a obra. Eu não posso estar olhando para o lado. Eu já disse isso. Talvez eu volte a dizer, misericórdia. Ou você já foi criticado por isso. A gente está lá fazendo alguma coisa, mas rapaz, fulano poderia estar aqui fazendo. Já pensou nisso? Já falou isso? Eu já. Mas rapaz, fulano devia estar aqui. Oxe, mas fulano, rapaz, eu estou sozinho aqui fazendo. Eu já falei, talvez eu vá falar. Que espero que não fale mais depois de hoje. Mas isso tira o nosso foco. Ou seja, se tu está fazendo, faz e pronto. Se tu está realizando, se tu está fazendo, faz e acabou. Deixa de olhar para o outro. Se era para estar aqui e não está, é porque não está. Faz tu, faz o teu. Amém. Eu recebo. Faz o teu. Agora, uma máxima também do inimigo vai aparecer. O inimigo quer pegar a gente pelo cansaço. E assim, mandam mais 4 mensageiros para ver se Neemias cedia. Versículo 4. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Ele quer matar Neemias no cansaço. Ele fez isso, mas rapaz, me chatearam tanto, eu vou lá. Matar no cansaço. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Neemias estava focado, concentrado. E mesmo que o inimigo quisesse matar ele no cansaço, ele não cede, porque ele está focado, ele está concentrado na obra do Senhor. Ele não está perdendo tempo. E a resposta que Neemias manda é a mesma, não é? Ele não manda a mesma resposta. Qual é? Estou fazendo uma grande obra. Estou fazendo uma grande obra. Neemias não podia perder o foco, o objetivo. Ele era consciente de sua responsabilidade e ele não ligava com a opinião alheia. Quer dizer, ele não se preocupava com a opinião daqueles que estavam vendo e ouvindo as mensagens dos inimigos. E por certo faziam comentários dizendo que Neemias estava errado em não atender. Porque também tem isso. As críticas, né? Mas rapaz, Neemias devia ter feito isso. Mas Neemias devia ter comportado dessa forma. Mas Neemias devia ter feito isso. Nem conhece o contexto, nem sabe o que Neemias está passando, não ouviu o que Neemias ouviu, mas está lá a crítica. Deveria ter feito isso. Era para ter feito isso. Os inimigos agora, eles usam outra tática. É uma tática que eu vou dizer típica de covardes. Eles vão inventar uma conversa e atribuir a conversa a Neemias. Não é covardia? O inimigo é covarde. 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 Versículo 5. Então Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Versículo 6.
do teor seguinte: entre a gente se ouvia, e Gesem disse que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Olha só que astúcia dos inimigos. Não conseguiram pegar Neemias na reunião, então levantaram um falso. Lembrem-se, os inimigos de Neemias estavam dentro da igreja. Dentro da igreja. Eles queriam fazer o que Neemias estava fazendo. Eles queriam fazer a obra que Neemias estava fazendo. Eles estavam possuídos de inveja, de ciúmes. Eles estavam em fúria, desejando matar Neemias, tentando todas as táticas possíveis. E essa última, uma inverdade, uma mentira, com testemunha e tudo. E uma coisa que me chama a atenção era a carta aberta. Ele escreve. Interessante esse negócio de carta. Pois o que se escreve fica registrado como documento. Às vezes o camarada escreve uma coisa, colocando ali a intenção do seu coração, mas quando a coisa se torna pública e o que ele colocou ali repercute mal para ele, ele vai tentar interpretar diferente. Não foi bem assim que eu quis dizer. Covarde. Covarde. Tu não botou no papel? Assume que tu botou no papel. A mesma coisa acontece quando escrevemos nas redes sociais, os famosos posts. Escreveu lá? Assume. Como naquela época o profeta era consultado e o profeta tinha autoridade, eles pegaram essa figura para além da testemunha inimiga, havia de se colocar uma profecia para dar veracidade ao boato. Verso 7. E puseste profeta para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Naquela época, quando o profeta então se levantava e ele proferia uma profecia, ele tinha autoridade, e a profecia dele também. Os caras inventaram que Neemias tinha levantado o profeta para dizer que Neemias era o rei. E quem era o rei? Artaxerxes, o mesmo cara que Neemias trabalhou e que facilitou a volta de Neemias para Jerusalém. Olha como o inimigo é astuto, mau, sem vergonha e covarde. Dizendo que Neemias agora queria ser o rei, queria tomar tudo. E que um profeta tinha dito isso. E aqui no final, os infelizes ainda chamam para que Neemias vá ouvir deles essa inverdade. Eles queriam a todo custo pegar Neemias e fazer o mal. Neemias se defende, respondendo a eles: mandei dizer-lhe, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Em outras palavras, Neemias: rapaz, eu não tenho nada a ver com isso aí. Vocês estão inventando isso tudo aí. Eu não disse nada disso. Eu não levantei profeta nenhum. Eu não estou fazendo essa obra para querer ser rei. E o que eu aprendo aqui também, de um propósito bem definido no coração dos inimigos, é que os inimigos nos acusam daquilo que eles queriam ser.
Era eles que queriam ser rei, era eles que queriam ser conhecidos, era eles que queriam fazer a obra, era eles que queriam estar à frente, era eles que queriam, porque estavam com inveja e com ciúmes. Acuse-me do que vocês realmente são. É a tática do inimigo. E uma lição nós podemos tirar nesse texto. A lição é que nós devemos ter cuidado com as palavras. Cuidado com aquilo que você escreve nas redes sociais. Cuidado quando você for escrever para qualquer finalidade. Também com aquilo que você vai dizer. Uma palavra lançada, ela pode ser como uma flecha atirada por um arqueiro. Ela vai certeira e ela não volta mais. E dependendo onde essa palavra como uma flecha pegar, ela mata. Quando menos fere. As táticas dos inimigos, elas são sempre as mesmas, independentemente daquilo que os motiva a fazer. Eles querem colocar medo, fazer você desistir, impedir o avanço da obra, tentar cauterizar as mentes e assim fazer naufragar a obra que Deus colocou em sua mão. Mas para eles nós podemos dizer a mesma coisa que Neemias diz: estamos fazendo uma grande obra. Aleluia. E talvez a gente nem diga, porque as nossas ações vão gritar de que nós estamos fazendo uma grande obra. Aleluia. 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 E essa obra, além dela ser grande, ela é santa. Não se deixe esmorecer. Não permita que o fantasma da desistência tome corpo e apareça. Deixe de lado o medo, o pensamento de que não vai conseguir. Prossiga para o alvo. Deus sempre vai à frente. E você verá como Ele continua sendo fiel na sua vida. Não se acovarde. Não fique amedrontado. É dele, todo dele, o trabalho. E o nosso trabalho é descansar nele, é confiar nele. Glorificado seja o nome do Senhor. Então Jesus trouxe os discípulos para aqui, para as bandas de Cesareia de Filipe. Esse local era completamente diferente. Você imagina que nessas paredes, onde estão esses nichos, existiam imagens de várias divindades. Aqui essa caverna, existia um grande templo aqui, que era chamada Gruta, né, de Pan, onde se faziam os sacrifícios, mas na frente dela, você ainda vê os alicerces ali, dá para ver daqui. Existia o templo de Adriano. Esse nicho existia uma imagem muito grande de uma divindade adorada nessa região, que era a principal divindade, chamada Pan. Por isso o nome do lugar, Panéias. Só que na época que esse local foi conquistado pelos muçulmanos, pelos árabes, muito tempo depois de Cristo, os árabes têm dificuldade na pronúncia da palavra, da letra P. Então eles não falaram Panéias, e sim Bânias. Por isso ficou esse nome, Bânias. Mas o nome original do local era Panéias, em homenagem a essa divindade pagã, aqui em Cesareia de Filipe. Então nesse local, onde essa moça está, existia uma imagem muito grande dessa divindade Pan, que era o deus que representava a fertilidade, a fecundação, a reprodução, era o deus da natureza também. E várias outras divindades que eram adoradas aqui ao redor. Então tenta visualizar a cena. Jesus Cristo chegando aqui,
com seus discípulos, ele e mais 12 discípulos, e uma multidão aqui nesse lugar adorando diversas divindades. Nós estamos falando de Jesus que estava aqui em minoria. E nesse local ele pergunta para os discípulos: quem o povo diz ser o Filho do Homem? Então vamos ler o texto. Eu queria pedir que Jorge lesse o texto, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Por favor, meu irmão. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros que dizem que é Jeremias e um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Bom, quando Jesus Cristo faz essa pergunta, qual é a resposta que eles dão? As pessoas da sociedade estão dizendo que tu és Jeremias, que é João Batista, que é algum dos profetas. Ninguém falou mal de Jesus Cristo. Compararam Jesus Cristo com os heróis da nação. Veja que resposta bonita, que resposta, podemos dizer assim, secular. Mas ao mesmo tempo, após os discípulos revelarem isso, porque os discípulos sabiam o que as pessoas estavam dizendo acerca de Jesus. Os discípulos conheciam o pensamento popular acerca de Jesus. Eles estavam atualizados. E após dar essa resposta, Cristo pergunta agora para os seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Veja a maneira como Cristo pergunta. Filho do Homem é um título utilizado para falar da humanidade de Cristo. Ele não disse Filho de Deus. Então Jesus foi muito cuidadoso no uso das palavras. Ele está dizendo assim: quem vocês dizem que eu sou na visão humana de vocês? E Pedro então se antecipa e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outras palavras, Pedro está dizendo: o Senhor não é apenas um homem, o Senhor não é apenas o Filho do homem, o Senhor é o próprio Filho de Deus. O Senhor é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Esse tipo de informação, esse tipo de convicção não é adquirido através da leitura de livros, através de cursos em escolas. E é isso que Jesus Cristo diz: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou. Não foram os professores que te ensinaram isso. Não foram os livros que te ensinaram, a escola que te ensinou isso. Mas meu Pai que está no céu. A revelação de quem é Jesus Cristo de verdade não é dada através da leitura de livros, nem em salas de aula. É dada através do Espírito Santo. Deus revela-se a quem Ele quer se revelar. No segundo momento, Jesus Cristo, após elogiar Pedro e dizer: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, após dizer isso, Jesus Cristo agora diz: eu estou te dando as chaves do céu e da terra, o que ligado na terra será ligado no céu, e o que desligar da mesma forma. E agora ele faz a declaração: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que são essas portas do inferno que Jesus Cristo está falando? A que ele se refere? Veja, nós temos aqui essa gruta, que era a gruta de Pan. Se você for ali pertinho, ali embaixo passa um rio subterrâneo, e numa época do ano, quando está muito silêncio, dá para você escutar o barulho da água. E dá para você escutar alguns barulhos ali que parecem com um gemido. E era o local onde se faziam os sacrifícios. Então, todas essas divindades adoradas nessa região, o culto a elas era composto por sacrifício de animais. E esses animais eram sacrificados e eram trazidos para cá, para essa gruta. E então essa gruta era conhecida como a porta do inferno. Então, em outras palavras, o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo: olha, vocês estão vendo esse monte de gente aqui, essas pessoas expressando suas religiões, essas pessoas cultuando aos seus deuses, essas pessoas
fazendo os seus sacrifícios e adorando os deuses que elas querem, tudo isso aqui vai acabar. Tudo isso vai passar. Mas nós, a igreja de Jesus Cristo, vai prevalecer. As portas do inferno, com todo esse culto estruturado, com toda essa religião instituída pelo império, tudo isso vai passar. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. E hoje o que é que nós temos aqui? Nós temos pessoas que vêm a esse lugar, que lembram dessa divindade Pan. Nós temos pessoas que estão aqui, como essas que estão atrás de nós, que estão aqui simplesmente para tirar uma foto porque acham um local bonito, porque é um lugar histórico, porque é um lugar bacana. Mas tudo aquilo que era realizado nesse lugar, em termos de religião e até mesmo do Império Romano, tudo isso passou, tudo isso acabou. E o cristianismo permanece e cresce e se prolifera e se expande ao redor do mundo. Nós somos brasileiros e estamos aqui em Israel. Nós somos cristãos porque nós cremos no Jesus Cristo que um dia pisou nesse lugar, um dia esteve aqui. Mas ali embaixo nós encontramos americanos louvando a Deus, chilenos, mexicanos, chineses, coreanos, até mesmo judeus que creem em Jesus Cristo, árabes que creem em Jesus Cristo, que vêm para esse lugar para lembrar do que Jesus Cristo disse aqui em Mateus capítulo 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E 2000 anos depois nós estamos aqui, testemunhando e podendo dizer é verdade. Para finalizar, eu queria que vocês tentassem visualizar Jesus Cristo com os discípulos aqui nesse lugar. Tenta imaginar a cena. Nós estamos falando apenas de 13 pessoas, Jesus e mais 12, fazendo uma declaração dessa diante de uma multidão, de um número incontável de pessoas. Pessoas que contavam com o apoio do Império. O Império Romano apoiava, patrocinava, financiava isso aqui. Esse lugar teve o seu nome mudado por causa de Roma. Um templo pagão foi construído aqui por causa de Roma. Eles eram a minoria. E tantas vezes nós nos sentimos tão pequenos, porque muitas vezes nós também nos sentimos a minoria. Mas eu quero dizer para vocês que a minoria com Jesus Cristo se torna a maioria. Deus não depende de números. Deus não depende de quantidade. O que Deus quer de cada um de nós é a mesma coisa que nós relembramos aqui nesse lugar, através da declaração de Pedro. Ele é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Com Cristo é maioria. Lembra disso. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Hoje a igreja está de pé, edificada, construída. E o que existia aqui, a gente encontra apenas os escombros, os restos do alicerce. Daquilo que um dia parecia ser o templo que nunca acabaria. O templo que nunca acaba é o corpo de Cristo. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Acredito que você foi profundamente abençoado, tanto através da palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior, como também esta visita do pastor Robson em excursão à Terra Santa. Ele ainda está em Israel fazendo esta viagem de reconhecimento para montar o roteiro da nossa próxima excursão, junho de 2024. Você deve já começar a se programar para tanto. Agradeço a todos que estiveram conosco. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu coração e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tenham todos um bom dia. Amém. Muy cansado estou, mas procuro, Senhor, dele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa
manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale